Quando um clube resolve abrir os bolsos aí e pagar uma grana federal num jogador, geralmente ele vinga e a gente elogia, mas e quando o cara custa uma bala, né, e depois ele simplesmente meio que some? Hoje a gente vai falar de 6 jogadores que chegaram com pompa, custaram uma grana e meio que desapareceram do mapa. O que acontece quando um clube como o Arsenal, que se acostumou a dar muitas chances para jovens jogadores, né, resolve fazer o contrário e quebrar o seu recorde de transferências para um jogador que tinha tudo para chegar como craque? Pois é, vamos começar falando do Nicolas Pepe. O Pepe é francês, né, e depois decidiu aí defender as cores da Costa do Marfim no futebol de seleções. Ele não era aquela jovem promessa que arregalava os olhos de todo mundo, não. Pra você ter uma ideia, até os 14 anos na base, o cara jogava como goleiro. E ele vai subindo na carreira muito gradualmente. A estreia dele é pelo Stade Poitevin, que jogava na 5ª divisão francesa, amadora. E depois ele vai escalando ali e passa pelo Angers até chegar no Lille. E é lá que ele se destaca, né? O Pepe foi mais um dos achados do diretor de futebol Luiz Campos, que quando trabalhava no Lille também trouxe outros jogadores desconhecidos que vieram a render muito, né? Casos aí do Iconé, do Rafael Leão e do Osimhen. E em determinado momento, o Pepe então era um dos grandes nomes de destaque no futebol europeu, principalmente na temporada 18-19, que a dele foi excelente, né? Primeiro que o time, o Lille, foi vice-campeão da Ligue 1, e isso com o Pepe estando envolvido em praticamente todos os gols da equipe, né? Foram 23 gols e 12 assistências dele naquela temporada. Ele foi aparecendo no radar de diversos clubes grandes e em 2019 foi o Arsenal que resolveu quebrar o banco pelo guri. Foram 72 milhões de libras, o maior valor que o Arsenal já pagou na história por um atleta, com a expectativa, claro, de que ele chegasse ali para de repente ajudar o time a mudar de patamar, né? Mas isso nunca aconteceu e não é daqueles casos clássicos em que um clube gasta uma grana e o cara prova que na verdade era um bagre disfarçado, né? Não, ele simplesmente não correspondeu às expectativas. Por exemplo, assim que ele chega, ele acaba sendo titular em muitos jogos ali, participando bastante, mas tendo números fracos. E na temporada 2021 o roteiro permanece mais ou menos o mesmo, né? Ele vai bem na campanha que o Arsenal fez na Europa League, mas acaba que o desenvolvimento dele não se deu da forma como se imaginava. Ele começou a perder espaço até eventualmente chegar a pegar banco pro Willian, aquele mesmo. E depois, obviamente, pro Bukayo Saka, que desde que chegou no time não saiu mais. Assim, o Pepe não tinha mais espaço na ponta direita e o jogador mais caro da história do Arsenal, então, não tinha mais espaço no clube. Ele era reservaço, estava esquecido por todo mundo. Parece que às vezes nem o Arteta lembrava que ele estava no elenco. E no momento da gravação desse vídeo, talvez você não lembre, mas ele ainda pertence ao Arsenal, tá? Tá lá emprestado no Nice, onde tem muitos minutos, tá sempre jogando e tal, mas é bem mais discreto do que aquele Pepe da temporada 18-19. Atualmente, pouquíssima gente tá falando dele, né? A não ser que você more de repente em Nice, na França, aí talvez as coisas sejam diferentes. Mesmo com 40 anos de idade, a gente sabe que de jogadores com esse nome aí, o melhor ainda hoje é o Pepe. O próximo nome da lista também é um cara que teve destaque naquela temporada 18-19 e acabou indo pra Premier League, que foi o Van de Beek. Pra quem não se lembra, foi em 18-19 que o Ajax fez aquela incrível campanha na Champions League sob o comando do Erik ten Hag, com jovens como De Jong e De Ligt se destacando, né, e outros bons jogadores no ataque também, como o Ziyech, Tadic e o próprio Van de Beek, que fazia uma função ali de muita liberdade, muita movimentação no meio campo, né, gostava de chegar como homem surpresa dentro da área pra finalizar. Aquela equipe era boa, mas não foi párea para o grandioso Totão da massa, e quando a temporada terminou então, o time do Ajax, como acontece com alguma frequência, começou a ser desmontado, né, várias peças foram saindo, o De Jong foi pro Barcelona, o De Ligt foi pra Juventus, e o Van de Beek, eventualmente, em 2020, acabaria saindo para o Manchester United por cerca de 40 milhões de libras. Acontece que ele chegou numa época de muita instabilidade lá nos Red Devils, né, com mudanças de treinador ali, e ninguém conseguindo dar aquele padrão de jogo que se espera de um clube do tamanho do United. Os caras estavam sempre contratando jogador aqui a colar pra ver se alguém rendia, né? Mas não foi o caso do Van de Beek, que na mão do Solskjaer, o técnico na época, acabou jogando muito pouco. Quando jogava, não rendia. E existem diversos motivos para um jogador flopar, né? Mas talvez uma coisa que tenha sido prejudicial pro Van de Beek é não jogar da maneira como ele jogava no Ajax. Lá ele descobriu seu futebol, sendo um cara que jogava muitas vezes ali como um segundo volante, né? Com muita liberdade no meio campo, um cara que sabia marcar, mas também tinha liberdade para chegar no ataque. Enquanto no Manchester United, muitas vezes acabava recebendo chances no lugar do Bruno Fernandes. E o Van de Beek nunca foi assim um camisa
camisa 10, um meia atacante criador de jogadas, né? E ele chegou até a ser usado como meia aberto, que é uma função que no Ajax ele não tinha feito. Mas o posicionamento não explica tudo, o Van de Beek de fato não rendeu, acabou sendo emprestado pro Everton. Chegou no Everton, ele se transformou em titular na hora, só que teve uma lesão e com coisa ali de 7 jogos já não pôde mais atuar pelo clube. Aí o Van de Beek volta pro Manchester United e parecia que ele não teria mais espaço, né? Só que chega pra treinar o time justamente o Erik ten Hag, que tinha sido o cara que tinha feito ele render lá no Ajax, né? Agora com um estilo de jogo mais semelhante ao que ele estava acostumado, com um cara que já conhece ele, de repente seria o momento do Van de Beek deslanchar. Mas não deu certo, ele teve poucos minutos em campo, quando entrou não fez nada demais e novamente teve uma lesão séria. Agora sem muita expectativa de retorno, né? Não tem um torcedor do Manchester United que tá planejando a próxima temporada pensando no Van de Beek como uma peça importante no elenco. Muito pelo contrário, geralmente quando a gente fala do Van de Beek a pessoa reage tipo, o quê? Esse cara tá no United ainda? Sim, ele ainda tá no United com 26 anos, dá tempo de recuperar a carreira ainda? Com certeza, mas nesse momento a gente mal ouve falar do Van de Beek, que tá bem esquecido, né? Agora vamos falar de um meio-campista francês que se destacou muito pelo Lyon na temporada 18-19 e deu uma sumida. É ele, Tanguy Ndombele. Aliás, é uma coincidência, tá? Mas parece que muitos jogadores tiveram uma ótima temporada em 18-19 e depois sumiram nesse vídeo aqui. Vários deles foram bem nessa temporada. E a trajetória do Ndombele é muito curiosa, porque ele era um jogador que claramente tinha talento, só que vivia acima do peso e nunca com condição ideal para jogar. E isso fez com que ele fosse rejeitado por diversos clubes, até no Amiens, que na época estava na terceira divisão francesa, ele estava sem espaço. Mas aí ele meio que mudou assim a sua abordagem perante a vida, contratou nutricionista, assim ele começou a ficar em plenas condições físicas para disputar a titularidade na sua equipe e conseguiu, subindo com o Amiens até a primeira divisão. Com um bom desempenho, foi contratado pelo Lyon e por lá ele formou ali um meio-campo muito interessante que tinha outros jogadores como o Aouar, que também chamou a atenção de muitos clubes europeus na época e depois deu uma decaída. Mas um desses clubes que estava de olho nessa galera do Lyon era o Tottenham, que então resolveu fazer a maior contratação da sua história. Exatamente, foram 63 milhões de libras pagos no Ndombele. E cara, eu gostava muito do Ndombele, tá? Ele tinha uma capacidade única de prender a bola e não ser desarmado, né? Assim, de conseguir proteger a pelota. Ele era um tanque no meio campo, conseguia na base do drible escapar de algumas situações bem embaçadas ali quando o adversário tava fazendo pressão, por exemplo. Só que o Ndombele era um jogador que muitas vezes tomava decisões estúpidas e parecia por vezes descompromissado. Tipo aquele cara que joga sem dar o seu máximo, saca? Volta pra marcar assim trotando. Se ele tivesse talvez a garra de um Henderson, né, do Liverpool lá, ele pudesse ter sido um jogador melhor. Então no final das contas ele tinha uma boa qualidade técnica ali e tal, mas fora alguns momentos de brilhância aqui e acolá, o cara realmente não parecia que tinha nível pra Premier League. Com o Tottenham nessa de entrar em umas fases boas e ruins assim, né, com mais fases ruins obviamente, a torcida perdeu a paciência com o Ndombele e o Ndombele perdeu espaço dentro do elenco. E aí no final das contas ele volta pro Lyon por meia temporada emprestado, e aí quando retorna ao Tottenham não tem mais clima, é emprestado pro Napoli, onde ele está no momento da gravação desse vídeo, e deve estar felizão porque vai ser campeão italiano com o Napoli, né, mas ele é um reservaço absoluto. Geralmente só entra em campo quando o Zambo Anguissa vai descansar ou tá suspenso ou algo assim, e aí é quando sobe a plaquinha de substituição que a galera se pergunta, eita, o Ndombele tá no Napoli? E num desses momentos aí ele acabou entregando, porque na Champions League o Anguissa estava suspenso, o Ndombele acabou entrando como titular nas quartas de final contra o Milan e entregou um gol. Exatamente, no seu jogo mais importante pelo clube, ele errou lá na frente, deixou a bola pro Milan e o Milan no contra-ataque marcou o gol. E esse gol foi o que no final das contas eliminou o Napoli da Champions League, então talvez pro Ndombele era melhor ter ficado esquecido mesmo. Um outro cara com uma trajetória semelhante aí é a do Tolisso, mas calma que ele não se destacou na temporada 18-19 não, tá? A parada dele começou um pouco antes. Cria das categorias de base do Lyon, ele começa a ganhar espaço e já na temporada 14-15, com apenas 20 anos de idade, se torna titular absoluto do time. E esse destaque dele continuou nos anos seguintes, né? O Tolisso tava liso e o Bayern de Munique resolveu então abrir o caixa e pagar cerca de 40 milhões de euros nele. Aí você pode falar, pô, 40 milhões nem é tudo isso, mas pro Bayern é, tá? Até hoje o Tolisso tá entre as top 5 contratações mais caras da história do Bayern, que é um clube que costuma geralmente pagar menos ou buscar oportunidades de mercado ali, né? E na época era a transferência mais cara do clube. Pra você ter uma ideia, os titulares atualmente do Bayern de Munique costumam ser o Goretzka, que veio de graça do Schalke 04, e o Kimmich, que o Bayern pagou cerca de 8 milhões quando ele era bem jovem ainda. E quando o Tolisso chegou, meu amigo, o CEO do Bayern de Munique na época, né, o Rummenigge, disse o seguinte: Tolisso era o jogador dos sonhos pro
nosso treinador Carlo Ancelotti. Na sua primeira temporada na Alemanha, ele conseguiu jogar bastante e foi titular em muitos jogos. Provavelmente foi o melhor momento da carreira dele, né? Porque ele também consegue ir pra Copa do Mundo de 2018 com a França e é campeão jogando, tá? Inclusive ele entra no segundo tempo na final. Tudo parecia indicar que ele teria uma grande carreira como jogador, mas as coisas não evoluíram da maneira mais natural. Segundo o Transfermarkt, ele sofreu 10 lesões diferentes da temporada 19-20 até a sua saída do Bayern de Munique, e quando não estava lesionado e podia jogar, acabava não convencendo e nunca jogando o suficiente para conseguir desbancar um dos titulares da posição. E aí o Tolisso acabou caindo completamente no esquecimento, né? Pouca gente até se lembra que ele era uma grande promessa e tal. Sem espaço na Alemanha, o Bayern de Munique liberou ele de graça, né? Ele assinou de volta com o Lyon, então, onde atualmente, no momento da gravação desse vídeo, ele é titular, mas longe de ter aquele destaque, aquele brilho que ele tinha quando tinha 20, 21, 22 anos, né? Mas se o Tolisso não conseguiu se destacar na Bundesliga, foi por lá que o próximo nome da lista brilhou. A gente tá falando de Luka Jovic. Ele é sérvio e começou a carreira no Estrela Vermelha antes de se destacar um pouquinho e ir para o Benfica. No Benfica, que é um clube que realmente dá chance pros jovens, ele acaba não conseguindo jogar muito, participa mais ali pela equipe B, né? E acaba saindo então emprestado pro Eintracht Frankfurt. E é justamente lá que ele se destaca. O empréstimo vira transferência definitiva, né? E ele tinha tido uma boa primeira temporada pelo Frankfurt, mas a segunda foi melhor ainda, foi excelente. E qual foi essa segunda temporada? Adivinha? Exatamente, 2018-19. Foi uma temporada mágica para alguns jogadores, né? Mas o Jovic, com 21 anos de idade, meteu simplesmente 27 gols e 7 assistências, ganhando os holofotes e virando alvo de alguns dos principais clubes da Europa, e quem ficou de olho nele e foi atrás para contratar foi o Real Madrid. Os merengues pagaram 60 milhões de euros mais ou menos pelo Jovic, que só não foi a contratação mais cara da janela, porque eles também pagaram cerca de 115 no Hazard, mas essa história aí, coitada, é coisa para outro vídeo, porque do Hazard ninguém esquece, né? E a chegada do Jovic parecia que fazia sentido. Se liga, o Benzema já tinha mais de 30 anos e não tinha explodido dessa maneira como a gente viu recentemente, né? Ele ainda era um atacante que não era tão confiável assim em termos de gols marcados. Então o Jovic teria tempo para se adaptar no Real Madrid, de repente virar uma espécie de sombra do Karim Benzema, e quando o Benza fosse envelhecendo, o Jovic iria ganhando espaço e se tornaria titular. Acho que esse era o plano. Mas isso não aconteceu por dois motivos. Primeiro, porque o Benzema envelheceu como vinho, né? Quanto mais ele foi passando dos 30 anos ali, mais ele foi melhorando, tanto é que foi ganhar a bola de ouro aos 34, então não deixaria espaço pra ninguém roubar a vaga dele, né? E também o Jovic, nas chances que teve, não conseguiu mostrar pra ninguém a que veio. Ele foi esquentando cada vez mais o banco até cair no esquecimento de todo mundo. E pra vocês terem uma ideia, em 51 jogos pelo Real Madrid, tudo bem que muitos vindo do banco, tá? Mas 51 jogos não é pouca coisa. Ele teve 3 gols marcados. 3. O Real acaba emprestando ele de volta pro Frankfurt. Lá ele não consegue ser o cara que foi uma vez, né? Não marca tantos gols quanto se esperava. Ele volta pro Real novamente com pouquíssimas chances de jogar, e apenas 3 anos depois de custar cerca de 60 milhões, ele sai de graça pra Fiorentina, amigo. Onde no momento da gravação desse vídeo, ele tem jogado bastante até, mas sem chamar tanta atenção, beleza? Ele tá indo bem na Conference League, mas no campeonato italiano, por exemplo, na temporada inteirinha, ele que é centroavante, era pra ser matador, tem 4 gols marcados. E a gente vai falar de outro centroavante do campeonato italiano agora, que por um curto período de tempo não parava de fazer gol, e aí todo mundo ficou achando que o cara era quase o novo Lewandowski, né? Eu tô falando do Krzysztof Piatek. O Piatek é polonês e começou a carreira cravando no seu país natal, né? O primeiro destaque dele veio no KS Cracóvia, onde em uma temporada ele conseguiu fazer 21 gols. E assim, obviamente, chamou a atenção do Genoa, da Itália, que contratou o cara. E aí o início do Piatek no Genoa é uma parada absurda, né? O Piatek chegou por lá e virou um maluco por fazer gols, né? E o maior detalhe, mais importante, é que também foi na temporada 18-19. Então tinha alguma coisa batizada na água dos jogadores ali, né? Pra eles terem rendido tanto. Pra você ter uma ideia, nos primeiros 7 jogos do Piatek no Genoa, ele marca 9 gols, não passando em branco em nenhuma partida. Aí ele virou a sensação da liga italiana, né? Ficou por apenas 6 meses no Genoa, marcando 19 gols em 21 jogos, ou seja, uma média absurda de quase um por jogo. E aí o Milan, que tava precisando de um matador, falou: cara, esse guri tá surgindo no Genoa agora, vem pra cá imediatamente. Contratou o cara depois de ele ficar apenas meia temporada no Genoa. Pagou cerca de 35 milhões de euros para ser o novo cravador rossoneiro. E adivinha? O maluco chegou no Milan e continuou cravando, tá? Foram 5 gols nos primeiros 5 jogos. O torcedor do Milan naquela época estava assim nas nuvens, né? Meu Deus, encontramos um novo goleador, pá! Só que esse período brutal da carreira dele realmente durou só 6, 7 meses. Dali pra frente, as coisas desandaram e não foi pouco, tá? Ele parou de fazer gols e o final de temporada dele no Milan já foi bastante ruim. E na temporada seguinte, ele continuou vivendo secas incríveis.
Corinthians. E aí no meio da temporada ele saiu vendido pro Hertha Berlim. O Milan já teve um prejuízo ali, né? E o Piatek, que coisa de um ano antes mais ou menos, estava na boca do povo, né? Todo mundo falando do novo matador polonês. Começou a ser esquecido no Hertha Berlim. O cara não consegue meter muitos gols, é emprestado pra Fiorentina, onde ele também não consegue fazer muita coisa, né? Não crava muito. E aí você consegue imaginar onde é que ele tá hoje? Pois é, se você não é um ávido conhecedor aí do futebol italiano, talvez você não imagine que o Piatek foi parar na Salernitana, amigo, onde é titular em muitos jogos, né? Talvez porque a Salernitana não tenha muitas opções por ali, mas no momento da gravação desse vídeo, o cara que era um matador absurdo está numa seca de 19 jogos sem marcar um golzinho sequer. Parece que o Piá até desativou a tecnologia do GPS ali, porque hoje ninguém mais fala do Piatek. Deixa nos comentários algum cara que você lembra aí que brilhou recentemente em uma temporada e depois assim meio que se descafedeu do mapa. E a gente espera que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho pra mais gente. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!